voltas que a vida dá, de Zíbia Gasparetto. Porque é interessante, são reflexões de algumas situações, quais a gente achava que, eu não dou conta, e a vida dá uma reviravolta, e aí você vê que realmente dá conta. E tem tudo a ver com autoconhecimento. E esse aqui é da autora Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. Como aceitar a própria vulnerabilidade, vencer a vergonha e ousar ser quem você é. Porque por vezes, e isso é certo, é sabido, que o maior sabotadores de nós somos nós mesmos, né? Então, e tem um estudo também, que é o autoconhecimento, uma busca interior, que é um livro da Joana de Ângeles, e qual ela traz para nós que 3 pirâmides, né, 3 pilares, na verdade, que formam o autoconhecimento, ou como sabotar o autoconhecimento. O primeiro deles, vitimização. Quem é que lembra daquele desenho, ó céus, ó vida, né? Lembram disso? Acho que é mais ou menos da nossa época, faixa etária aí, né? Eu tô vendo pessoal aqui, cabelo pretinho, igual o meu, assim. Então, é mais ou menos aquilo, que a gente fica naquilo, ó vida, ó céu, eu não dou conta, eu não nasci para isso. Já começa aí a vitimização e a sabotagem. O segundo seria distração. Por que distração? Nós estamos num plano material. E aí as coisas materiais fazem com que nós, por vezes, nos percamos do caminho que nós temos que trilhar. Quando eu estou saindo para estudar, o telefone toca. Tem jogo da Copa, hein? Olha o joguinho, tem uma resenha que não sei o quê. E aí as coisas materiais acabam nos afastando dos nossos projetos, daquilo que nós nascemos para ser, para fazer e que estamos aqui buscando. Então o segundo ponto seria a distração. O terceiro ponto são os traumas da infância. Quem aqui nunca passou pela situação de quando era mais jovem, alguém chegar e falar assim, você nunca vai ser nada. Você não dá conta disso. Você não nasceu para isso. Quem é você para ser alguma coisa? Alguém já passou por essa situação aí? E o que é que nós fizemos para modificar isso? Isso é comigo mesmo. Ele está certo. Fulano está certo, eu não nasci para isso. Mas quem é fulano para falar isso de você? E desenhar a sua vida completa. Fazer com que você estagnasse ali e não fosse adiante. No que você nasceu para ser, no projeto de Deus. E aí nós estamos falando de Deus, o Criador. Se o projeto é dele, quem é que vai atrapalhar esse projeto dele, gente? O plano dele é perfeito. Então já trago essa primeira reflexão. Esses traumas de infância que carregamos até hoje, nós temos que acabar, estancar esses gatilhos. Porque se alguém falou isso, alguém estava equivocado. E nós não precisamos mostrar para ele que estava equivocado, nós precisamos mostrar para nós que ele estava equivocado e que assim nós deixamos de ser quem nós nascemos para ser. Pode passar, por favor. Conceitos. Autoconhecimento é tido como uma ferramenta fundamental para a reforma íntima, o progresso moral e, consequentemente, o caminho seguro para a paz interior. Isso é o autoconhecimento. E o que é a paz? Nós estamos falando da paz interior, mas o que é a paz? Paz é um estado de harmonia, tranquilidade e ausência de conflitos, violências ou perturbações sociais. Envolve o equilíbrio interior. Olha, mais uma vez a palavra equilíbrio e interior. O respeito mútuo e a concordância entre pessoas e nações. É tanto a ausência de guerra como a presença de serenidade e justiça. Então aqui nós já temos 2 conceitos principais, que é o autoconhecimento e a paz. Porque o autoconhecimento é a receita para a paz. Porque o mundo pode estar em guerra, mas eu estou em paz. Porque a paz é minha. E eu não posso deixar que ninguém tire a minha paz. Eu irei me contrapor para poder chegar no ponto que eu quero falar.
Ô Vaguinho, mas você está falando que a paz é interior? Como é que eu posso viver em paz se o meu vizinho está em guerra? Como é que eu posso viver em paz se meus filhos estão terminando o relacionamento, perdeu o emprego, está passando por uma crise financeira? Você pode ficar desconfortável, mas perder a paz não. Porque a paz é sua. E aí você está entrando numa guerra, num conflito que não é seu. Você está entrando numa lide que não é sua. Está assumindo responsabilidade, querendo alcançar um problema que não é seu. Mas é meu filho, tudo bem. Mas o problema é dele. Nós podemos auxiliá-los. Mas assumir os problemas, não. Mas como assim, Vaguinho? Se alguém está doente, você consegue tomar um remédio para que a pessoa fique curada? Se alguém está faminto, você consegue se alimentar pela pessoa? Se alguém tem uma prova amanhã, você consegue estudar para que ela adquira o conhecimento? Então essa é a linha de raciocínio. A paz é nossa. Nós devemos manter e ser os guardiões dela, não deixando com que ninguém tire a nossa paz. Nós só devemos perder a paz se nós permitirmos. E que essa perca de paz seja temporária. Porque senão nós vamos entrar num redevous, num redemoinho, que aí depois para voltar ao prumo é difícil. E ainda que isso aconteça, nós temos vários artifícios, várias artimanhas, vários subterfúgios que podemos utilizar para reequilibrar. Nós podemos ir na casa espírita, nós podemos tomar um passe, podemos tomar água fluidificada, podemos conversar com psicólogo, com psicanalista, podemos tomar remédio, sim, para equalizar o nosso sistema e então rever aonde que está o erro. O que está acontecendo? O que está me tirando a paz? Aonde eu estou permitindo que a minha paz seja retirada? Pode passar, por favor. A beleza da doutrina espírita. Não pode passar isso, por favor. A doutrina espírita nos traz Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ele é compreensivo, ele é compreendido como um ser único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, onipresente, onisciente, soberanamente justo e bom. Não possui forma humana, né? Muitos desenham Deus como um senhor calvo, barbudo, né? Não, Deus é muito mais do que isso. Deus não tem uma forma humana. Deus é tudo. Tudo que nós ainda não conseguimos compreender. Tudo que nós não conseguimos nem imaginar. Mas alguns ainda afirmam em colocar ele com uma forma humana. Para quê? Para nos igualar a ele e assim, por vezes, desconstituir o poder dele. Porque aí nós vamos querer que as nossas situações, as nossas questões sobreponham a de Deus. Deus fez um planejamento e nós, não, mas eu quero assim. Então não vamos comparar Deus na forma humana. Jesus, nosso mestre, nosso amigo, irmão mais velho, bússola da moralidade, exemplo a seguir, luz, caminho, esperança, co-criador do nosso orbe e de outros tantos, governador do planeta Terra. A doutrina espírita ainda nos traz a imortalidade da alma. Se vocês ainda não sabiam, hei de informar agora, e de agora, doravante, ninguém pode falar. Nós somos seres imortais, Highlanders. Que isso? Não, mas eu não quero morrer, não, que isso? Eu não quero ficar vivo. Somos seres imortais. Nós estamos aqui nesse corpo agora. E ao deixarmos esse corpo, nós vamos partir para a pátria, mãe. E aí nós não precisaremos desse corpo. E por falar nesse corpo, esse corpo não é nosso, é emprestado. Devemos zelar por esse corpo, cuidar desse corpo. Seja por meio do exercício físico, seja por meio da alimentação, seja por meio de cuidar da nossa mente para manter equilibrado e assim não entrar em dissonância com nossas células.
Então, a pluralidade, a imortalidade da alma, né? A vida não acaba aqui nesse corpo, não degrada quando desencarnamos. O espírito não morre, esse corpo fadiga, mas o espírito, que é o que domina o nosso corpo, ele não morre. A pluralidade dos mundos habitados. Em primeira análise, eu não quero nem criar polêmica, mas é bom a gente expandir a mente, tá? Em primeira análise, podemos já afirmar 2 mundos. O nosso, que é o mundo aqui dos encarnados, e um plano superior, o plano dos desencarnados, para onde nós vamos após o término dessa passagem aqui, dessa vida. Vaguinho, mas de que você está falando? Calma, gente, vamos construindo. Pode passar, por favor. Se Deus é todo poderoso, Ele é o Criador, Ele cria até hoje, né? Jesus, nosso mestre, falou, meu Pai trabalha até hoje, e eu também. Isso aqui é uma representação do universo. Universo. E nós já sabemos que tem vários universos. Ô Wagner, você começou a complicar minha cabeça aí. Se isso aqui é uma representação do universo, vamos pensar que isso aqui é a praia de Guarapari, ali, Praia do Morro, e cada planeta é um grão de areia. E a Terra está dentro de um grão de areia desse aqui, ó. Olha o tanto que ainda tem, que a gente nem consegue enxergar. E aí vocês vão falar que nós somos privilegiados, que Deus, o Todo-Poderoso, o Criador, só fez o ser humano com a inteligência? É justo pensar assim? Eu já não consigo. Pode passar, por favor. A doutrina espírita ainda nos traz. Eu estou trazendo alguns conceitos da doutrina para a gente poder chegar no autoconhecimento. Porque não adianta nada eu me conhecer e não conhecer isso aqui, que é a lei maior. A lei de causa e efeito. Nada é por acaso, gente. Nada é por acaso. Se na lei da física nós temos a terceira lei de Newton, para toda ação existe uma reação de igual intensidade. Eu empurro a parede me empurra. Nós temos a lei divina de causa e efeito. Tudo que está acontecendo conosco tem um propósito, tem um porquê. É o princípio da moral que cada indivíduo colhe o que planta. Ninguém é obrigado a plantar, mas terá que colher a sua semeadura. Regendo o progresso evolutivo através das reencarnações. Não é um castigo divino, mas um mecanismo educativo e justo que utiliza o livre-arbítrio para corrigir falhas e promover o aprendizado através de atos, palavras e pensamentos. Lei de causa e efeito. O que você fizer, você vai ter que responder por aquilo. É fato. Você fez uma compra, o boleto vai chegar. Não tem como fugir disso. Pode passar, por gentileza. A indulgência. E o que é indulgência? É a virtude da compreensão e compaixão para as fraquezas alheias, evitando julgar ou divulgar os defeitos do próximo. Logo, não condenar. Quando a gente fala indulgência, é não julgar. Se eu aponto um dedo para vocês, automaticamente tem 3 dedos apontados para mim. No direito, nós temos o juiz que julga. Mas ele é habilitado para julgar e condenar. Nós, Jesus não nos julga. Deus, que é o Criador, não nos julga. Por que nós temos que julgar uns aos outros? Sabedores que todos estamos no processo. Sabedores que todos estamos em plena evolução. Por que nós vamos julgar? A benevolência significa a boa vontade, bondade ou disposição de ânimo para desejar e fazer o bem a outra pessoa. É a qualidade que quem é tolerante, afável e perdoa com facilidade, agindo com altruísmo. Benevolência, gente, é querer o bem para o outro. Não importa se o outro não quer o meu bem, eu devo agir de forma diferente.
Lei de Talião era lá atrás. Olho por olho, dente por dente. Furou meu olho, eu vou furar seu olho. Quebrou meu dente, eu vou quebrar seu dente. Aqui não. Me fez o mal, eu quero o seu bem. Porque volta. Causa e efeito. Se eu desejo o mal, esse mal vai voltar para mim. Por que eu tenho que desejar o mal? Pode passar à frente, Liz. A caridade é o puro amor em ação, definido como benevolência para com todos, indulgência com as falhas alheias e perdão das ofensas. A fraternidade é o sentimento de afeto, solidariedade e união, semelhante ao laço de irmãos, estendendo-se ao amor ao próximo e respeito mútuo, irmandade. E aqui dentro da doutrina nós temos o famoso BIP, que eu até falei mais cedo, na palestra lá, na SGR, no Café com o Evangelho Mundial. BIP é aquela colinha de concurso, é para gravar. BIP, B, benevolência, I, indulgência, e P, perdão. Porque esses são princípios que nós devemos ter e trazer conosco o tempo todo. Ofendeu? Perdoe. Te desejou mal? Desejo bem. Fulano é assim. Não, fulano não é assim. Se alguém vier falar com você, Vaguinho, fulano é assim. Não, ele não é assim, ele está assim. E não renda. Porque a partir do momento que você fica calado quando alguém está falando mal de alguém, você está alimentando, dando possibilidade daquela pessoa continuar falando mal. De julgar. E ao julgar está condenando. E muitas vezes sem saber. Pode passar, por favor. E aí nós temos uma outra situação que é o livre-arbítrio. Deus é tão maravilhoso que Ele fez tudo certinho. E ao final Ele nos deu o livre-arbítrio. Porque Ele falou assim, ó, tá tudo certinho. Meu plano é perfeito. E eu vou te dar a oportunidade de fazer o que você quiser e responder por isso. Livre-arbítrio é a capacidade humana de tomar decisões e agir por vontade própria, sem coerção externa, implicando responsabilidade moral sobre as escolhas. Tudo que a gente fizer, nós vamos ter que responder por isso. Lembra que eu falei? É o poder de selecionar entre diferentes opções e agir segundo o próprio discernimento. Vamos trazer isso para o dia a dia. Eu teria que vir para cá para fazer as palestras. Esse é o destino. E destino versus livre-arbítrio dá palestra, dá um congresso, né, gente? Mas é só para exemplificar. O destino seria Guarapari, Vila Velha. Eu, sabendo que teria que vir para cá, eu vou usar o meu livre-arbítrio. Como que eu vou para Guarapari? Eu posso vir de avião, de ônibus, de trem, de carro. Uma viagem envolve destinos diferentes. É isso aí. Tá vendo? Nada é por acaso, ó. Nada é por acaso. Tá vendo? E somos todos conectados. É isso aí. É isso aí. Então, o livre-arbítrio é isso, gente. É saber que existe um destino e que a minha escolha é pessoal. Agora, me deu uma luz lá, um lampejo ou uma falta de luz, eu falei assim, eu vou de patinete para Guarapari. Qual a possibilidade de dar ruim isso aí, gente? Ah, não, eu sou atleta, eu vou de bike. A 262 vai ser... Quase não tem carreta passando por ali, né? Imagina. Então, quando eu faço uma escolha dessa, eu sei que a responsabilidade é minha. Mas eu tenho o direito de fazer a escolha? Tem sim. E você tem a obrigação de arcar com as consequências daquela escolha. E esse é o livre-arbítrio. Caminhemos juntos nessa maravilhosa reflexão. Deixa eu pegar da cá, que aí eu não fico virado para lá.
Se a paz é interior, ela pode estar num título de doutor? Doutor Wagner Luiz Guimarães, advogado. Numa bela casa, eu tenho uma casa num condomínio, tem até elevador, a minha paz está lá. Ela pode estar naquela viagem que você fez internacional lá, ó, ou nas viagens, no seu cartão de crédito Black sem limite. Uau! Que isso, hein? Isso é paz? A paz pode estar no carro de luxo importado lá, ó. Pô, que isso, blindado, hein? Pô, bacana, hein? 180 mil reais. Não, esse não é nem de luxo, mas... né? Mas é nesse sentido. Pode estar, a paz está nessas coisas materiais. O chamado aqui é para isso. A paz pode estar nessas coisas materiais? É sim ou não, gente? Por que que não? A paz é interior. Exatamente. Porque você pode estar naquele fusquinha, quando você sai cheirando a gasolina, você fala, nossa, tá cheiroso. Porque a paz é sua. Porque aquele fusquinha tem uma memória afetiva que lembra do seu pai, que foi do seu avô, e toda vez que você entra naquele fusquinha, você fica feliz, porque você está dando continuidade numa história. E você não tem pressa para chegar, porque ele vai quebrar e você está tudo bem. Você tem um alicate e uma chave de fenda. Você vai consertar aquele fusquinha. Você pode estar de bicicleta andando de mão dada com a gata. Qual o problema? Você pode não ter título nenhum, mas você é digno, honesto, honrado. E você vive em paz. Ao passo que, por vezes, você tem um carrão lá de 300, 400, 500 mil reais e não tem paz, porque quando chega o dia de pagar o boleto, você não tem o dinheiro ainda. Você foi para uma viagem exterior e algum problema aconteceu, você teve 30 dias de férias. No 27º dia aconteceu alguma coisa, você fala, acabou minha férias. O que aconteceu com os outros dias? Um momento acaba com a sua paz? Um ato tira a sua paz? É que eu falei lá no começo, a paz é nossa, gente. Nós não podemos entregar essa paz para ninguém. Facetas da paz. A paz é um sentimento individual. A paz é minha. Eu tiro e perco ela se eu quiser. Mas eu não consigo te dar a paz. Às vezes a gente até deseja a paz do Senhor, não é a minha. Porque a paz dele é muito maior do que a minha. A minha eu vivo em guerra, conflito interno, aqui eu estou lutando para ter minha paz todos os dias. Como é que eu vou dar essa paz para vocês? Eu não consigo. A paz é atingível. Ela é atingível. Em tudo que nos circunda na criação divina, podemos encontrar partículas de paz. Que é isso, Vaguinho? Como assim? Na hora que eu cheguei, estava passando uma paisagem aqui, isso me dá uma paz. Ver um passarinho no ninho. Lá em casa nós colocamos imagem de aquário, né, amor? Isso me dá uma paz. Eu fico horas frente à televisão vendo o fundo do mar, os peixinhos ali. Isso me dá uma paz. Escutar o barulho de uma cachoeira me dá uma paz. O barulho do mar me dá uma paz. Olhar para um beija-flor, um colibri, aqui tem muito ainda, né? Ele voando, batendo a asa lá, ó, 1000 vezes, 1200 vezes por minuto. Ele está aceleradaço. O coraçãozinho dele está a ponto de explodir. Mas ele parado ali, ó, mexendo na florzinha, isso me dá uma paz. Ver um pato na lagoa me dá paz. E eu me lembro, eu me vejo, eu me sinto várias vezes como um pato na lagoa. Alguém sabe como é um pato na lagoa? O pato na lagoa, ele está aqui, ó, na superfície, pleno. Coloca a câmera por baixo ali. As patinhas dele estão ali, ó, 300 mil por hora. Mas ele está mostrando a paz.
Por vezes eu estou assim, eu estou passando uma paz para vocês, por dentro eu não estou em paz, mas eu busco, por meio da minha postura corporal, porque o corpo por si fala. E o que eu almejo, eu tenho que colocar isso em prática. Se eu quero ter paz, eu tenho que ter uma postura de paz. Não adianta eu querer ter paz, ficar nessa postura, mas toda hora eu estou armado para brigar. Não, não adianta. Então, em tudo que circunda, que encontra, tudo que é divino tem partículas de paz. E aí nós estamos lembrando que nós somos divinos, gente. Nós somos poeira de estrela. O nosso DNA tem poeira de estrela. Nós somos filho do rei. Nós somos filho do maior. Por que nós não temos partícula de paz em nós? E a paz é objeto de desejo de todos nós. Ou alguém aqui não quer ter paz? Quem não tiver ter paz, que fique com a mão abaixada. Ó, tem gente que continua com a mão abaixada, gente. Não quer ter paz? A senhora não quer ter paz? A senhora já é a paz. Aí, ó, que maravilha, tá vendo? É sobre isso aí. Eu vou convidar a nossa irmã para vir participar comigo aqui da palestra, porque é isso que a gente precisa, de mais pessoas de paz. Sabe por quê? Porque a paz é contagiante, gente. Se tem uma pessoa explosiva do seu lado e você deixar, você vai ficar explosivo. Você vai carregando aquela pilha da pessoa ali, ó, e no final você está explosivo. Agora, se tem uma pessoa de paz do seu lado, você pode estar explosivo, que essa pilha vai acabando. Você fala, nossa, eu não consigo tirar a paz dessa pessoa. E aí você fica assim, ela contamina as duas amigas que demoraram para levantar o braço também. Elas estão ficando em paz junto com a senhora aí, viu? Isso é muito bom. Pode passar, por favor. Allan Kardec nos trouxe a frase: estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade e sem humildade é impossível ser feliz. Antes de chegar nesse textão, eu gostaria de lembrá-los que autoconhecimento é uma coisa complexa. Por que é complexo? Porque eu acho que eu me conheço. E quando eu vejo que eu estou equivocado e eu tenho que me refazer, me reinventar, isso é doloroso. Nós estamos aqui para evoluir. E quando eu vejo que o problema não é dos outros, o problema sou eu, é a minha postura, é o modo como eu estou agindo, como eu estou reagindo, e eu falo, eu preciso mudar. Mas eu vou mudar segunda-feira. Nossa, eu estou barrigudinho, eu preciso mudar segunda-feira. Aí segunda-feira tem um resto do almoço da casa da tia, que aí você leva meia torta para casa. Aí você fala, não, vou comer hoje e amanhã. Aí você só vai mudar na terça, na quarta, na quinta. Aí eu tenho o vício de ficar no celular o dia inteiro. Não, semana que vem. Eu tenho vício de levar uma fofoquinha. Gente, eu sou espírita, mas de vez em quando eu gosto de levar uma fofoquinha. Gente, eu tenho um vício de ficar deitado numa cama o dia inteiro. Olha quantos vícios que nós temos, que podemos ter e que devemos melhorar. Eu não tenho vício nenhum não, mas eu como um pote de pudim por dia. Eu tomo 3 garrafas de café. Eu quase não durmo. Não, você não tem problema nenhum, você está todo certo. Costa dá até choque. Então, essas situações nós devemos melhorar. E para melhorar, isso é por meio do autoconhecimento. Quando eu me conheço e eu vejo, eu não preciso escutar ninguém falar, você precisa mudar. Às vezes é necessário alguém dar um toque na gente, porque a gente está tão acostumado comigo mesmo. Viajo comigo há 49 anos, sou um ser que nem eu me conheço. Mas às vezes é preciso alguém dar um toque. Você está indo muito para lá, hein? Cuidado. Nossa, é verdade, eu não tinha percebido. Muito obrigado. Às vezes é necessário um auxílio profissional para nos mostrar. Nós temos aqui
Às vezes é necessário sentarmos conosco mesmo e fazer uma autoavaliação. Por que eu estou reagindo ou não estou reagindo de certa forma? Autoconhecimento dói. Quando a gente está crescendo, nós temos a dor do crescimento, que é o osso crescendo. E quando nós estamos evoluindo, tem essa dor também. Porque, nossa, mas para fazer isso eu tenho que deixar de fazer aquilo? Sim, para toda escolha existe várias renúncias. Se eu decido ser casado, eu decidi não ser mais solteiro. Se eu decido estudar, eu decidi não ter as noites mais de baladinha. Se eu decido trabalhar, eu decidi não ficar mais ocioso em casa. Se eu decido evoluir, eu preciso compreender tudo isso aqui e aplicar. Eu vou ler porque pode ser que vocês não consigam, por causa do tamanho da letra. O autoconhecimento é um processo essencial na doutrina espírita, visto que é através dele que se busca a evolução espiritual e a transformação íntima. A gente sempre escuta falando transformação íntima, reforma íntima. É o autoconhecimento, gente. Reforma íntima é por dentro. Autoconhecimento, eu me conheço, eu preciso melhorar isso. Eu preciso deixar de fazer aquilo. Eu preciso fazer isso dessa forma agora. De acordo com os ditames que o nosso Mestre Jesus nos trouxe. O Espiritismo incentiva a pessoa a olhar para si mesma, reconhecendo suas qualidades, defeitos e tendências, a fim de promover mudanças positivas em sua vida e nas relações com o próximo. Como o Espiritismo aborda o autoconhecimento? Identificação de padrões. A doutrina espírita auxilia na identificação de padrões de comportamento, pensamentos e sentimentos que podem estar impedindo a evolução pessoal. Reforma íntima. O autoconhecimento é a base para a reforma íntima, um processo contínuo de transformação interior que visa eliminar vícios, aprimorar virtudes e promover a paz interior. Autoavaliação. O Espiritismo recomenda a autoavaliação constante como forma de identificar pontos fortes e fracos. E aqui eu faço um parênteses. Vocês viram que para tudo aqui tem um lado positivo e um negativo. Eu vou identificar meus lados fortes e vou identificar os fracos também. Mas se eu já identifiquei meus lados fortes, por que eu vou valorizar os fracos? Vamos fazer mais o que a gente tem de bom. E assim nós vamos deixar de fazer o que nós temos de ruim. O que nós temos de forte, vamos valorizar. O que nós temos de fraco, vamos deixar para trás. O Espiritismo recomenda a autoavaliação constante como forma de identificar os pontos fortes e fracos, buscando sempre o aprimoramento moral e intelectual. São as duas asas, a asa da intelectualidade e a asa da moralidade. Nós temos que desenvolver as duas. Não adianta nada eu ser um doutor, um sábio, e viver lá no alto da montanha, um ermitão, um eremita, sem contato com ninguém. Como que eu vou desenvolver a moralidade sozinho? Por isso a necessidade do contato interpessoal, de vivermos e convivermos em sociedade. E aí nós vamos desenvolver a moralidade. Existem as leis do homem, leis penais, civis, tributárias, Constituição e outras afins. Existem as leis divinas que estão intrínsecas, todos nós sabemos o que é certo e o que é errado, ninguém precisa falar. E existem as leis morais. Furar a fila é uma lei moral. Eu não estou infringindo lei, mas é um conceito moral. Eu furei só uma fila aqui. Ô amigo, dá licença aí, você está furando a fila. Não, dá licença aí, você está furando a fila. Eu não vou dar licença. Tudo bem, é com você.
Filhos, não façam isso, tá? É feio, não furem fila. Sabe por quê? Porque é desrespeitoso, você está roubando o tempo do outro. O outro está na fila e você furou. Você desprezou o tempo que ele está na fila. Mas é uma lei moral. Não tem punição para isso. E nós estamos falando da evolução moral. Então, sabedores que é uma lei moral, nós não vamos infringir. A conexão com o mundo espiritual. Através do estudo da doutrina, a pessoa pode compreender a sua relação com o mundo espiritual, o que pode trazer mais clareza sobre a sua jornada evolutiva. Olha a importância de estudar, de desenvolver o intelecto, de conhecer a doutrina. Porque vai ajudar a compreender o que nós estamos aqui para fazer, que é a evolução. A prática da caridade. O autoconhecimento também envolve a prática da caridade, tanto para com o próximo, quanto para consigo mesmo. A cada ação que a gente faz, a cada tarefa que a gente desenvolve, a cada um que a gente ajuda, nós estamos ajudando primeiro a nós. A campanha do quilo é mais para nós do que para o outro. Porque quando você vai na campanha do quilo, você tem que estar desnudo da vaidade, do orgulho. Porque você está indo pedir alimento para alguém que você não conhece e para doar para outra pessoa que você também não conhece. Tem amigos que falam assim, não, eu vou doar uma cesta básica. Cara, tudo bem, você pode doar a cesta básica. Eu aceito. Mas eu estou te convidando para a campanha do quilo, que é outra situação. Essa campanha é para nós. E às vezes você encontra com alguém na campanha do quilo que só fala assim, nossa, meu Deus, obrigado. Eu pedi tanto uma luz e vocês vieram aqui. Vocês podem dar um passe na gente? Cara, separa a equipe ali, junta todo mundo, vamos lá. Às vezes a pessoa não tem nada para ofertar material, mas tem tanta sabedoria que você sai dali e fala assim, nossa, ganhei a campanha. Essa senhora, esse senhor me deu uma lição de vida, aqui e agora. Nas campanhas do quilo, que eu já tenho um tempo que eu não tenho feito, devido a trabalho, alguns compromissos, mas sempre que eu fazia as campanhas do quilo, as casas mais paupérrimas eram as que mais doavam, impressionante. Casas luxuosas, vultuosas, às vezes atendiam, eu só tenho esse dia para dormir até mais tarde. Não tem, nem doava. E aí a gente pensa, pô, uma condição dessa, aí vem o julgamento. O cara com a casa dessa, 3 carros na casa, não dá nada, um sabonete. Olha, um para ele, 3 para você. Não julga não. Aí batia na outra casa, uma casa simples, 5 quilos de arroz. Uma época que o arroz estava R$30 o quilo. Você fala, nu. O julgamento era que, nessa casa eu não vou pedir. Eu vou trazer uma cesta básica e vou deixar. E aí você tomava um tapa de luva do universo falando assim, cara, você não está sabendo o que você está fazendo. Você está na campanha do quilo, aprenda. E aí a gente voltava para casa com o olho cheio de lágrimas, mas com o coração tão aquecido. Porque ali você estava aprendendo. Então quando a gente faz, a gente está fazendo mais é para nós do que para os outros. Observação e reflexão. A observação atenta dos próprios pensamentos, sentimentos e ações, bem como a reflexão sobre eles, são ferramentas importantes no processo de autoconhecimento. Se eu não parar e me observar, se eu não parar e refletir sobre mim mesmo, se eu não estiver disposto a escutar o que o outro está falando de mim, como é que eu vou me compreender? Se tem alguém que toda hora chega e fala assim, ó, essas brincadeiras suas não são legais. Essa fala sua não tá legal. Você fez isso aquele dia, não foi legal. Hoje você fez de novo. Aí você, não, eu sou assim mesmo. E aí eu volto lá no começo da explanação. Eu sou assim. Não, você não é. Você está. Ninguém aqui é. Nós estamos assim. Não, desde pequeno. E aí você lembra, o Joãozinho falou que eu sou assim.
Você não era. Ele colocou essa sementinha em você e você deixou essa sementinha crescer, semear. Não está na hora de rever essa planta que está dentro de você, dentro de mim, dentro de nós e podarmos essa planta, não, gente? Quantas coisas falaram que nós somos e que nós verdadeiramente não somos e estamos sendo porque alguém falou. O autoconhecimento é saber que eu posso ser tudo aquilo que eu quiser. Se eu quiser estudar para ser doutor, eu vou estudar para ser doutor. Se eu quiser ser um jogador de futebol, hoje eu já não consigo mais. Não profissionalmente, mas eu posso ser um atleta de final de semana. Acredito em vocês, eu fui jogador de futebol. Eu jogava na linha e a minha habilidade era assim, 0. Devido a isso e ao autoconhecimento, eu falei, cara, mas eu gosto, meus amigos estão aqui, eu não posso parar de jogar. Aí eu fui pro gol. Vaguinho, vai pro gol. Eu falei, claro, mas não quero ficar de fora. Me encontrei no gol. Fui um ótimo goleiro. Ganhei prêmios, goleiro menos vazado. Tem gente olhando para mim, eu também, mas ser goleiro com essa estatura? Eu era goleiro de salão, gente. Não era de totó, não, calma. Então eu me achei no gol. Tive uma fratura de mandíbula, tive lesões no joelho, parei com o futebol. Mas fui muito bem sucedido. E aí o que eu falo? Hoje eu não jogo, mas eu posso incentivar quem quer jogar. Vá lá, cara, você tem saúde, você é novo, faça. Eu queria ser atleta artístico, não consigo mais, mas eu posso incentivar quem queira. Às vezes seu filho quer fazer balé, aí você fala assim, isso não é coisa de menino. Opa, o que é isso, cara? Você paga R$1.000 para um espetáculo, ver outro homem dançando, e aí é porque o seu filho não pode ser bailarino? Que história é essa? O que é que nós estamos fazendo com nossas crianças? A sua filha quer ser cozinheira. Não, que isso? E aí quando ela cresce, se torna chefe de... Ah, não, ela não é cozinheira, ela é chefe. Chefe de cozinha é cozinheiro, gente. Seu filho tem um dom de arrumar as coisas. Ele quer ser mecânico. Não, você vai ser engenheiro. Não, ele não quer criar, ele quer consertar. E aí a gente anula a criança por causa disso. Quantos de nós aqui deixou de fazer, de exercer, de ter uma profissão em detrimento do que os pais, amigos, irmãos falaram para a gente não ser? E aí agora, depois de mais crescidos, mais experientes, realizados ou não profissionalmente, falaram, agora basta. Agora eu vou ser o que eu quero ser. E é sobre isso, autoconhecimento. Porque nós devemos ser tudo aquilo que nascemos para ser. Eu fico arrepiado de falar com vocês aqui. Porque eu tenho umas 10 profissões. Algumas eu fiz para... Essa é para o meu pai, essa é para minha mãe, essa para mim, essa para os amigos. Larguei 9. Financeiramente fui muito bem sucedido. Mas eu não tinha paz. Não era para mim. Voltei para a aviação. Sou mecânico de aeronaves. Estou tão realizado. Porque o direito, você chegava lá numa audiência, o doutor juiz falava, não é isso. Você tem que contar uma historinha, às vezes mentindo, e o juiz falava, não é isso. Você perdia, cliente perdia, saía frustrado. O avião não. O manual está aqui. Apertar o parafuso tal com torque tal. Verificar a linha de fé. Olhar o PN. PN é a parte number do produto. A peça tal que vai conectado na peça tal. Trocar de tantas em tantas horas. É você fazer o que você sabe fazer com maestria. Você pode ser o jardineiro, mas qualquer planta que você colocar até no asfalto, ela vai nascer. Porque você está fazendo de bom grado, está fazendo de coração aquilo que você nasceu para ser. E aquilo que você gosta de fazer. Não deixa ninguém falar que você não é capaz, não. E se isso aconteceu, ou acontecer, faça, mas não é para provar para o coleguinha, não é para você. O limite é nosso. Quem deve romper esse limite somos nós. Opa, eu não dou conta de fazer isso. Quem falou?
Lembrando, o nosso maior sabotador somos nós mesmos. Por vezes, nós vamos falar assim, eu não dou conta de fazer, mas você nem tentou. Não, eu me conheço. Você se conhece quando? Vamos rever isso aí. Passa para mim, por favor. Vejamos algumas frases de Chico. Não exijas dos outros qualidades que ainda não possui. Não, mas você tem que ser assim. Mas você não é, porque você quer que o outro seja? Algo que você não é e que você nem conseguiu ainda. Mas você quer a perfeição no outro. E se o outro não conseguir, você está julgando o outro. Vocês entenderam por que eu fiz o desenho da indulgência, da benevolência? Porque está tudo interligado. Pode passar, por favor. Crê em ti mesmo, age e verá os resultados. Quando te esforçar, a vida também se esforça para te ajudar. É o que eu falei. Eu quero ser delegado. O que você precisa para ser delegado? A primeira coisa é ter conhecimento. É ter um conhecimento intelectual. Eu preciso, para ser delegado, eu tenho que fazer um curso de direito. Eu não vou fazer medicina e querer ser delegado. Já estou no caminho errado. Eu tenho que fazer um curso de direito, prestar um concurso para delegado, e aí eu tenho que saber como é que está meu cardio, como é que está meu físico, porque eu vou ter que passar por um TAF, um teste de aptidão física. Nossa, eu tenho um ombro estourado, eu não consigo. Vai fazer uma fisioterapia. Eu tenho que correr tantos quilômetros em tantos minutos. Prepare-se fisicamente. E aí quando a gente se conhece, autoconhecimento, a gente sabe se a gente pode ou não fazer. Mas antes de tentar, não desista não, gente. Porque você pode passar numa prova de delegado e não ter porte físico, mas você só queria passar, para provar para você mesmo que você é capaz. E aí você vai pegar um outro concurso que não precisa do TAF, que é ainda mais fácil do que uma prova de delegado, que são 2 etapas. E aí você vai passar, porque você não precisa do TAF. Promotor não precisa de teste físico. E a prova da promotoria, ao meu ver, é ainda mais fácil do que uma de delegado. Procurador, tem vários concursos, eu estou falando na área de direito, vários concursos você pode fazer que não precisa do TAF. Então aí você está se sabotando. Não, mas eu preciso. Não, você não precisa. Você se conhecendo, você sabe que você não vai passar no teste físico. Então não faça o que tem o teste físico, faça o outro. Pode passar, por favor. E aí, diante disso, ó, quando te esforças, a vida também se esforça para te ajudar. Se tiver que amar, ame hoje. Se tiver que sorrir, sorria hoje. Se tiver que chorar, chore hoje. Pois o importante é viver o hoje. O ontem já foi, e o amanhã talvez nem venha. O que isso tem a ver com autoconhecimento? Eu tô doido para falar eu te amo pro fulano, que eu tô obrigado, cara, mas eu me conheço. Se eu falar, eu vou abrir a porta, ele vai me machucar de novo. Não, não vou falar não. Vou falar no Natal. No Natal, gente. Nós estamos no meio do ano, senhor. No Natal. Quem garante que nós vamos chegar até o Natal? O ontem já foi, e o amanhã talvez nem venha. Quem garante que nós vamos chegar no Natal? E aí nós estamos esperando para dar um abraço, pedir perdão, falar te amo no Natal. Tem alguém em casa que tem alguém brigado, que queira chegar e falar, nossa, você me desculpa, você me perdoa? Eu te perdoo. Vamos pensar no hoje, gente. Pode ser que não exista o amanhã. Não dessa forma encarnada que nós estamos aqui. Porque o amanhã haverá em outra situação, naquele plano que eu falei com vocês, do desencarnados. Estão chegando ao final? Como é que está meu tempo? 5 minutos? É o tempo certinho para fazer essas duas aqui. Volta para mim, por favor, naquela terceira, que é a muleta. Se eu tomo água aqui. Quando eu falo que o autoconhecimento é importante,
Por quê? Eu vou ficar na frente, vocês não ficarem lendo ali, atrapalhar a surpresa. O autoconhecimento é importante. Por quê? Porque nós temos que nos conhecer. E isso é doloroso, gente. Assumir que nós estamos errados é doloroso. Não, e eu não estou errado, não. É fulano que está. Mas eu não vou falar com ela que eu estou errado, porque senão ela vai estar certa. Porque ela não pode estar certa. Cara, cadê a humildade? Aonde que está? Há tempos atrás, eu escrevia mais, agora eu estou meio parado. É um dom que eu tenho e é isso que eu estou falando com vocês. Eu tenho o dom da fala e da escrita. Parei, desgostei. Uma vez eu fui fazer uma apresentação, uns amigos riram. Ah, você está pensando que você é quem? Eu já vi, estou falando sério, já vi o Guimarães Rosa, Guimarães Preto. Aí você fala assim, nossa, que legal. Eu não sou o Guimarães Preto não, mas sou o Wagner Luiz. E escrevo. Ah, para, você vai ganhar dinheiro com isso. Cara, eu não estou falando de ganhar dinheiro, eu estou falando de eu escrever, eu me libertar, eu conseguir me expressar. Porque por vezes eu não tinha voz. Quantas vezes eu quis falar e ninguém quis me escutar? Quantas vezes cada um de vocês aqui, ó, quis falar e não teve o poder de fala? Porque é mulher, porque é homem, porque é pobre, porque é preto, porque um monte de porquê. E aí eu comecei a escrever. Muleta. É muito mais fácil jogarmos as responsabilidades no outro e renegarmos as nossas. Termos uma muleta para nos apoiar é por vezes mais suave do que tentar andar sozinhos. Talvez seja preciso cortar um dedo para salvar o braço. Outrora, só cortando o braço para nos manter vivos. Sacrifício? Foque apenas no seu objetivo maior. Aproveite o intervalo entre duas luas e reflita sobre o tema. Expanda a sua raiz. Wagner Luiz. E aí eu faço um outro, agora, mais recente. Porque quando eu falo aqui, aproveite o intervalo entre duas luas, gente. O intervalo entre duas luas é a noite ali, a hora que você vai dormir, é o dia. Você tem 24 horas. Deus é tão perfeito, as coisas de Deus são tão perfeitas, o tempo é fracionado. E todos os dias nós podemos renascer. Todos os dias nós podemos evoluir e fazer diferente. Porque o amanhã eu posso fazer diferente de hoje. Aquela resposta que eu dei ao caixa do supermercado, que eu fui grosseiro, ficou me remoendo aquilo. Eu fui para casa e falei, nossa, eu não fiz o certo. Amanhã, na hora que ela estiver com a cara de brava e não me atender bem, eu posso sair e falar com ela, que Jesus te abençoe. Porque é dela, eu não sei o que ela está passando para estar naquele momento ali de estresse e me tratar mal. Mas eu devo tratar mal ela também? Senão eu estou indo tudo contra tudo isso que nós falamos aqui. E o outro é o último slide, João. Receita de paz. A senzala é onde nos prende, onde nos aprisiona. A senzala está dentro da sua pele. A chave é a sua atitude. Liberte-se e seja tudo que você nasceu para ser. Ninguém irá evoluir por ti. Essa é a receita que eu fiz. Caminhe na luz e encontre a paz que eu sempre quis. Wagner Luiz. Gratidão, gente, pela oportunidade. Antes, deixa eu só fazer um adendo aqui. Emmanuel nos trouxe que não devemos bater palmas, né, após uma explanação ao palestrante. E por que isso? Porque se você bate palma para um e o outro vier aqui e não fizer uma explanação tão interessante, que vocês não acham interessante, vocês não vão bater palma para ele. E aí estar aqui na frente já é uma grande dificuldade.
para você falar, para falar diante das pessoas, falar de você. E aí, se você não é envaidecido, você murcha. Então, vamos fazer o seguinte, não vamos bater palma para ninguém, porque assim, ainda que não tenha sido boa a palestra, ninguém precisa saber. E se foi boa, mande boas vibrações. E de certo que para todos devemos mandar boas vibrações. Eu fico envaidecido, mas é exatamente por isso, porque eu não posso me sentir envaidecido com essas palmas, porque senão eu acho melhor do que eu sou, e aí eu estagno na evolução, e aí eu não vou trazer coisas melhores ainda para vocês. Gratidão, que Jesus abençoe. Bom, pessoal, vamos para a nossa segunda parte das cartinhas. Dá boa noite ao pessoal que está online, né? E até semana que vem. Posso desligar? Então tá. Boa noite a todos aí online.